Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula sobre a Lei 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Faremos agora uma discussão sobre direito urbanístico, mas é uma temática afeta também ao direito ambiental e ao direito administrativo municipal. Quando falamos em direito urbanístico, nossa referência são os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988. E esses dois dispositivos foram regulamentados justamente pelo Estatuto da Cidade. Então vamos fazer aqui uma passagem pelos principais institutos do Estatuto da Cidade. Pois bem, qual é aí o objetivo do Estatuto da Cidade? Vem comigo. O artigo 1º do Estatuto da Cidade fala que a execução da política urbana segue os dois dispositivos relacionados, o artigo 182 e o artigo 183 da Constituição de 1988. E aí diz que, para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o quê? O uso da propriedade urbana. Atenção, hein? Propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Olha o dispositivo aqui que eu fiz menção dessa interface com o direito ambiental. Até porque o Estatuto da Cidade está articulando o equilíbrio ambiental nas cidades. Importante referenciar, a princípio, que o Estatuto está aqui para regulamentar a propriedade urbana. No direito ambiental, no direito urbanístico, nós temos sempre a questão da função social da propriedade, ou, se preferir, função socioambiental da propriedade. Ora, garante-se o direito de propriedade, mas ele deve atender à sua função social. E o que vamos discutir agora é justamente como é que se observa isso no âmbito urbanístico, no âmbito das cidades, como veremos. Bom, o artigo 1º colocou bem claro aqui o objetivo, aquilo que é disciplinado, essas normas públicas e de interesse coletivo que vão regular o uso da propriedade para o bem coletivo, para a segurança, para o bem-estar dos cidadãos, para o equilíbrio ambiental. Mas o artigo 2º do Estatuto da Cidade vai nos trazer aqui, é um artigo importantíssimo, uma série aqui de objetivos que nós temos, vai trazer uma série de determinantes que orientam a aplicação do Estatuto da Cidade. Trata-se de um artigo extenso, o artigo 2º e o artigo 4º, que são dois artigos importantes, são extensos, então eu vou fazer um pequeno recorte para que você verifique que no artigo 2º nós temos garantido algo que é muito falado hoje aí nos meios de comunicação, nas reivindicações dos movimentos sociais, que é o direito à cidade. O direito à cidade sustentável, ele está consignado no Estatuto da Cidade. Vem comigo. Olha, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Quais são elas? Eu vou colocar algumas diretrizes. A primeira, garantia do direito a cidades sustentáveis. Olha o direito à cidade sustentáveis. Agora, o que é esse direito a cidades sustentáveis? Entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Ora, uma diretriz do Estatuto da Cidade, de número 1, é garantir o direito à cidade sustentáveis. E aí a compreensão do que se trata, do que é, ou como é que podemos considerar direito à cidade sustentáveis. Previsão no próprio Estatuto da Cidade. Eu já vi provas de concursos pedindo aqui o direito à cidade. Eu posso ter uma interpretação a partir da sociologia, a partir das reivindicações dos movimentos urbanos, mas no aspecto normativo, o mais próximo que nós temos é justamente essa diretriz de número 1 do artigo 2º, que fala o direito à cidade sustentáveis.
Há outras diretrizes? Sim, há várias outras. Eu vou relacionar mais uma, e aí eu recomendo aí que você faça uma passagem pelo artigo 2º dessas diretrizes gerais, bem como um artigo que eu não vou abordar em aula, mas diretamente, até porque ele é muito extenso, que é o artigo 4º, o artigo dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Se bem que alguns desses instrumentos vamos estudar em detalhes nesta aula. Mas vamos aqui a uma segunda diretriz do Estatuto da Cidade. Gestão democrática. Olha, uma da diretriz geral é a gestão democrática, por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. No quê? Na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Gestão democrática. Olha, algo importante, se eu destaquei essa diretriz, é porque vamos abordá-la adiante. Então, essas aqui são duas diretrizes gerais que norteiam a aplicação de toda a dinâmica da política urbana. E é um ponto que eu queria chamar a atenção sua aqui, porque quando falamos em política urbana, de imediato associamos a política urbana aos municípios. Perfeito. A execução da política urbana compete ao ente federativo município. Perfeito. Agora, no que se refere às competências constitucionais, considerando que o Brasil é um país continental, um país formado por mais de 5.500 municípios, as normas gerais competem à União. Há um papel específico da União no que se refere ao Estatuto da Cidade. Então, isso é algo que você tem que ficar atento na sua prova, das atribuições da União no que tange à política urbana. E quais são as atribuições da União? Comigo. Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana, número 1, legislar sobre normas gerais de direito urbanístico. Na verdade, aqui é o artigo 24, inciso de número 1 da Constituição de 1988. Está lá, no 24, inciso 1. É um tema de direito constitucional, mas que, evidentemente, você tem que dominá-lo para vários outros ramos, outras áreas do direito. Então, legislar sobre normas gerais compete à União. Mais de 5.500 municípios. É importante que nós tenhamos aqui essas normas gerais para padronizar, uniformizar, trazer um padrão mínimo no que se refere às questões urbanísticas. 2, legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Normas de cooperação, União. Tem mais? Sim, tem mais. Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Aqui, só para exemplificar da questão das moradias, você tinha aí um programa que foi muito popular nos últimos anos, agora não mais, que é o Minha Casa Minha Vida. Era um programa governamental, capitaneado aí pela União, de construção de moradias de interesse social para a população aqui de baixa renda, a população que precisava de acesso a crédito para financiar o imóvel próprio, dentre outras possibilidades. Tínhamos até um diploma legal, importante, um diploma que também estava lá a regularização fundiária naquele momento, mas só para exemplificar, para que você tenha em mente um exemplo imediato no que se refere a esse tópico. Vamos continuar. E os 2 itens finais, instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana. Outro tópico importante, a questão da mobilidade, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Quando eu falo aqui em acessibilidade, sempre importante ter como referência a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo, incorporados com status.
equivalentes às emendas constitucionais ao teor do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição e a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala da acessibilidade. Acessibilidade que é um direito das pessoas com deficiência, e no caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aquelas pessoas também que têm mobilidade reduzida. Ora, o acesso, né, a acessibilidade em locais públicos aqui também está consignado entre as atribuições da União. Aqui você pode fazer uma interface com a discussão sobre direitos humanos. Voltando aqui. E, por fim, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Essas são as atribuições da União. Ponto. Vamos avançar. Vamos falar um pouquinho agora aqui, especificamente, sobre a propriedade. Afinal de contas, o Estatuto da Cidade está e tem como um dos seus objetivos aqui, que na verdade vai nortear tudo, né? A questão da propriedade urbana. E como é que isso aparece no Estatuto da Cidade, a questão da propriedade, e em seguida vamos falar um pouquinho do plano diretor. Comigo. Ó, propriedade e plano diretor. A política de desenvolvimento urbano, aqui é o artigo 182 da Constituição Federal, de 88, ok? Executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Que lei é essa? Hoje nós sabemos. Estatuto da Cidade. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E aí vem, sem dúvida nenhuma, aquele documento fundamental, que é o plano diretor. Aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Estou lendo aqui o dispositivo, que é o artigo 182. Agora vamos falar da propriedade. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas onde? No plano diretor. Ora, toda dinâmica para regular a propriedade urbana encontra-se no plano diretor. O que é o plano diretor? É uma lei municipal. Uma lei municipal que vai disciplinar a política urbana. E segundo a Constituição, o plano diretor, esta lei municipal, aprovada pela Câmara dos Vereadores, é obrigatório aqui a aprovação dessa lei para cidades com mais de 20 mil habitantes. Esse é o dispositivo constitucional. Mas aguarde aí que em instantes vamos colocar outras possibilidades no que se refere à obrigatoriedade do plano diretor. Por ora, saiba, cidades no Brasil com mais de 20 mil habitantes obrigatoriamente devem possuir essa lei municipal, essa lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, chamada plano diretor. E como é que eu vou verificar a questão que envolve a propriedade? Olhando o plano diretor da sua cidade. Então, se você mora numa cidade litorânea, Maceió, por exemplo, mora em Recife, você tem especificidades no que se refere à propriedade urbana em Maceió e Recife. Não, eu moro no interior. Moro em Cuiabá, moro em Goiânia, moro em Belo Horizonte. Bom, há especificidades do plano diretor de cada uma dessas cidades. Tudo bem? Então, basicamente, a discussão da propriedade está ligada ao plano diretor. É o plano diretor que vai estabelecer as normas fundamentais e, a partir daí, as leis decorrentes. Lei de uso e ocupação do solo, por exemplo, dentre outras. Vamos ler como isso aparece no Estatuto da Cidade. Comigo, o artigo 39 do Estatuto da Cidade. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas onde? No plano diretor. Assegurado o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. Note, portanto, a centralidade do plano diretor. A centralidade, a política urbana está ali no plano diretor, fundamentalmente, como aspecto estruturante. Veja o que diz o artigo 40
do Estatuto da Cidade. Olha, o plano diretor, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Aqui nós temos a intersecção do plano diretor com as leis orçamentárias. LDO, LOA, PPA, né? Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. Elas devem incorporar aquilo que encontra-se previsto no plano diretor. E quando a gente fala em plano diretor, a gente imagina assim, o plano diretor é para a cidade. Não só. O plano diretor engloba o território do município como um todo. Como um todo. Vem comigo, olha. O plano diretor, diz o artigo 40, parágrafo 2º, deverá englobar o território do município como um todo. Não é a cidade somente, tão somente. É o território do município como um todo. E a lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Pelo menos a cada 10 anos tem que ser revisto o plano diretor. Até porque a cidade, ela está em processo contínuo aqui de renovação, né, de avanços, também de retrocessos, claro, mas há uma questão demográfica em constante transformação, a paisagem urbana idem, e como tal, pelo menos a cada 10 anos. Basicamente, né, o plano diretor, como nós já pontuamos, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, e existe aqui certos aspectos que devem ser garantidos no momento não só da elaboração, como também da implementação do plano diretor. Não só na elaboração, como também na implementação, há aspectos que devem ser observados para elaborar. Ora, é uma lei municipal, uma lei aprovada pela Câmara Municipal dos Vereadores, a partir de proposição feita aí pelo Poder Executivo, deve garantir a participação social, por evidente, mas o que deve ser garantido obrigatoriamente, tanto na elaboração quanto na fiscalização da implementação do plano diretor? O que tem que se garantir? Porque, afinal de contas, afeta a vida de todos nós. Comigo. Olha, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo garantirão, número 1, a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Audiência pública, debate, participação com a sociedade. Também a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. Conferir publicidade para que possam participar munido de informações nas audiências e nos debates que serão promovidos. E o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Basicamente, isso deve ser garantido na elaboração, na implementação do plano diretor. Agora, e com relação à obrigatoriedade? Você vai dizer, Fabiano, você já disse isso várias vezes. Cidades com mais de 20 mil habitantes devem possuir obrigatoriamente plano diretor. Sim, perfeito. Se isso for indagado a partir do dispositivo constitucional, esta é a resposta. Contudo, o artigo 41 do Estatuto da Cidade, ele vai ampliar, veja bem, ampliar o rol de cidades que precisam ter plano diretor. Além de cidades com mais de 20 mil habitantes, há outras que obrigatoriamente devem possuir plano diretor. E quais são elas? Olha, o plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, conforme o dispositivo constitucional, também aquelas cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Aliás, para esse item aqui, regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, nós temos o Estatuto da Metrópole, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição. O que é isso? É o parcelamento compulsório, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação por descumprimento da função social da propriedade urbana. Basicamente, no parágrafo 4º do artigo 182, nós temos o parcelamento compulsório, daquele que não está utilizando, subutilizando o seu imóvel, o IPTU progressivo no tempo e também
a desapropriação sancionatória, punitiva, para aquele que não cumpre a função social. Então, só para você visualizar esse parágrafo 4º do artigo 182. Voltando aqui. Também cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico. Cidades inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Regional aqui pega, por exemplo, 2 estados. Também cidades incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis. Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Bom, essas são as cidades que obrigatoriamente devem possuir plano diretor, segundo o Estatuto da Cidade. Então, fica atento. Na sua prova, pode ser pedido o dispositivo constitucional ou pode ser suscitado a obrigatoriedade a partir do Estatuto da Cidade. E no Estatuto, o rol é mais amplo. Algo importante, cidades com mais de 500 mil habitantes, vem comigo, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Então, cidades com mais de 500 mil habitantes têm que ter esse plano de transporte urbano integrado. Atenção para esses detalhes. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é também com relação àquelas cidades que estão inseridas nesse Cadastro Nacional de Municípios, onde tem ocorrência de deslizamentos, eventos hidrológicos, geológicos. Tristemente, em todo mês de dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos notícias de eventos climáticos, de eventos geológicos, de eventos muito tristes no nosso país. Para identificar essas áreas de risco, nós temos esse cadastro nacional. E esses municípios que estão nesse cadastro nacional devem observar esse dispositivo. Comigo. A cidade de que trata o caput desse artigo deve elaborar, plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor, no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público. Na verdade, eu acabei aqui mudando aqui a questão do slide. Deixa eu fazer aqui uma pequena retificação. O slide que eu ia pontuar é o artigo 42A, ele saiu aqui da minha sequência. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler esse dispositivo aqui, desta obrigatoriedade que nós temos, e em seguida eu vou falar com relação a o que deve conter o plano diretor daquelas cidades que estão aqui nesse cadastro nacional. Então deixa eu só voltar aqui e fazer uma pequena retificação, porque saiu da sequência aqui o slide. Vamos comigo aqui. Cidades que estão aqui, que tem que ter plano diretor, elas têm que ter plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que dispõe sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos gerados de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados, de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível, de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Basicamente, uma discussão da questão de rotas acessíveis. Rotas acessíveis. De novo, uma discussão que dialoga com a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo, foram incorporados à ordem jurídica brasileira pelo Decreto 6949 de 2009 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora sim, vamos falar um pouquinho então do conteúdo do plano diretor, e esse conteúdo vou colocar genericamente, e aí já falo dessas cidades que estão nesse cadastro. Qual que é o conteúdo de um plano diretor? O plano diretor deverá conter o quê? No mínimo, a delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização na forma do artigo 5º desta lei. É quando você tem um imóvel não utilizado, subutilizado, e aí você vai ter que ter o parcelamento compulsório, parcelamento, edificação, utilização compulsórios. As disposições requeridas no artigo 25, 28, 29, 32 e 35. Nós vamos estudar todos esses artigos. É basicamente aqui o direito de preferência, o direito de preempção aqui,
28 e 29 você tem aqui a outorga onerosa aqui, o chamado solo criado. O 32, as operações urbanas consorciadas. E o 35, a transferência do direito de construir. Bem como o sistema de acompanhamento e controle. Veja, qual é o conteúdo mínimo? Primeiro, a questão do parcelamento, edificação, compulsórios, aonde pretenda ter aqui os instrumentos, os institutos aplicáveis aqui no Estatuto da Cidade e que vamos estudar, como o direito de preempção, o solo criado, a transferência do direito de construir, as operações urbanas consorciadas, tem que estar previsto no plano diretor. E os sistemas aqui de acompanhamento, de monitoramento do plano diretor. Esse é o conteúdo mínimo. Agora sim, eu vou entrar no 42A, que fala desse cadastro nacional de municípios, municípios que estão em situações aqui de vulnerabilidade, que vão ter que fazer um mapeamento. Esse mapeamento é feito também de cartas geotécnicas, mas vamos ao seguinte, é um dispositivo extenso, mas eu queria dar ênfase nessa aula por uma razão simples, mas triste. O que nós acompanhamos nos meios de comunicação de maneira recorrente nos últimos anos no nosso país, esses eventos muito tristes que acabam aí levando a óbito muitos e muitos irmãos em decorrência desses riscos que acompanhamos, geológicos, hidrológicos, deslizamentos, inundações, algo muito triste. Mas tem um dispositivo para lidar e que deve ser observado pelo poder público. Comigo. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor dos municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, deverá conter, para esses municípios, parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. 2. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Tem que mapear. Também, o planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. O que eu posso fazer preventivamente? E como é que eu posso realocar esta população que está em área de risco? Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação dos impactos de desastres. 5. Diretrizes para regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver. Observado aqui a Lei 11.977, de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes. E previsão de áreas para habitação de interesse social, por meio de demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Para continuar, e para fechar esse tópico, identificação e diretrizes para a preservação e ocupação de áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. Nós estamos aqui impermeabilizando as cidades, colocando concreto em tudo. É claro que isso vai ter efeitos. Então, veja, além do conteúdo mínimo das cidades aqui ordinárias, mas aquelas que estão inseridas nesse cadastro nacional desses municípios, tem que ter tudo isso que acabamos de pontuar. E aí você vai dizer assim, ok, Fabiano, esses são os pontos que devem ser observados por esses municípios. De que forma? Por meio de mapas, de cartas, melhor dizendo, geotécnicas. Cartas geotécnicas, que será feito o quê? O mapeamento desses riscos. Vem comigo? A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. São cartas elaboradas para que se verifique, para que se saiba onde nós temos áreas de risco. Parágrafo 2º, olha, o conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições incertas nos planos de recursos hídricos formulados consoante a Lei 9433 de 1997, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Esses planos de recursos hídricos, eles são feitos para o Brasil, para os estados e para as bacias hidrográficas. Segundo a Lei 9433 de 1997, esses planos de recursos hídricos, Brasil, estados e
bacias hidrográficas. Devem ser observados? Sim. Essas cartas geotécnicas é que vão fazer o mapeamento. Eu colocaria um asterisco nesse artigo 42A, especificamente, no 42, no conjunto desses artigos, porque eles podem ser suscitados diante do que nós estamos vivendo. Para terminar esse bloco, eu queria falar um pouquinho sobre a gestão democrática, né? Afinal, uma das diretrizes que eu pontuei no início desse bloco foi justamente, falamos do direito às cidades sustentáveis, mas também falamos da gestão democrática. E como é que é uma gestão democrática de uma cidade conforme o estatuto da cidade? Comigo. Ó, gestão democrática. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos para garantir a gestão democrática. Órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e municipal. Debates, audiências e consultas públicas. Conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e municipal. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Aqui nós temos exemplos de instrumentos da gestão democrática. Esta gestão democrática, ela inclusive envolve questões orçamentárias. Além desse artigo 43, que nos traz aqui alguns instrumentos, nós temos também essa questão da gestão democrática por meio do quê? Da participação na elaboração do orçamento. Isso envolve o orçamento anual, isso envolve a LDO. Ora, as leis orçamentárias devem também contar com a participação. Vem comigo. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei, aí eu já coloquei do que se trata, gestão orçamentária participativa, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Então veja aqui instrumentos da gestão democrática das cidades. Com isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno break aqui. No próximo bloco, vou adentrar aqui falando da questão da uso capião especial urbano. Vamos falar do direito de preempção ou direito de preferência, do solo criado, da transferência do direito de construir, do estudo de impacto de vizinhança. Então, estou te aguardando para o nosso próximo bloco para que possamos avançar na Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade. Obrigado.